Série The Chosen bate recorde de visualização em streaming. Segundo os produtores da série, eles usaram principalmente financiamento coletivo da plataforma Anjo Studio para financiar a produção e continua a ser uma série de televisão ou projeto de filme com financiamento coletivo de maior sucesso da história. Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimo. Eu estou muito bem, estou assistindo essa nova série The Chosen. Primeiramente eu quero pedir desculpa porque tem muito tempo que eu não trago vídeo para o canal, tem bastante short. Eu tirei uma semana de folga, eu estava gripado, né? Falaram que a vacina da gripe ia ajudar, mas gripei. É nóis. E na série The Chosen eu acabei assistindo e realmente me tocou bastante algumas coisas, mensagem bíblica de Jesus. E eu fiquei pensando, os caras que fazem filmes e séries, né, que incentivam o pecado, que você sabe que tem várias séries desse tipo, com diversas áreas do pecado, eles se lascam. Eles acham que vão bombar e tudo fica por água abaixo. E quando você tem uma mensagem que fala de Jesus, mesmo perseguida, porque somos perseguidos os cristãos desde o início até o final, tá? Arrebenta. Por quê? A verdade grita e as pessoas precisam ouvir a verdade. E essa série, né, que começou com fundos mínimos. Eu estava assistindo a entrevista dos atores lá no Gentili, vou deixar aí na descrição para você também ver. Eles falavam que a série iniciou com dinheiro para fazer só 4 episódios. Eles já estão na 4ª temporada e já estão querendo ir para a 7ª, tá? Aliás, na 5ª temporada, né? E já estão indo para a 7ª. Então, pessoal, é interessante a gente ver como que o pecado tem perna curta, né? E como as coisas de Deus, elas são abençoadas. Isso é um ponto muito importante. Eu queria falar um pouquinho dessa série porque ela é uma série produzida, né, individual e particular, né? O diretor é o Dallas Jenkins, né, que é um produtor aí não conhecido, tá? E também produzida por Shane Gordon, né? E o Chris Jones, tá? Tem produtores executivos como eu não sei falar esses nomes aqui não. Devil Elvel, Face Dallas, Jack Wire e Shadow Teller, né? E é uma série totalmente autoral e individual. Ela vem seguindo a Bíblia, tá? É uma série que se preocupa muito com o estudo bíblico, tá? Os recursos delas foram os próprios produtores, até mesmo os atores que ajudaram a financiar a série, tá? Com doações, tá? Então é uma série que depende de doações, tá bom? E ela tem 3 consultores, tá? E elas têm 3 consultores, que é muito legal. Embora ela tenha uma postura evangélica, né? Como eu disse, ele tem 3 consultores com diferentes áreas, atuando como consultores. Por exemplo, o Jason Sobel é o rabino messiânico do Fusion Global Ministérios, né? Ele trabalha nessa fusão de ministérios global, tá? Tem o padre David Gutfer, né? Que é um padre católico. Tem também o Dr. Doug Hultman, professor do Novo Testamento na Universidade Bíblica. Então o cara é doutor, tá? Especialista nessa lista. Eles revisaram o roteiro inteiro e deram sugestões teológicas para completar aqueles pontos que não precisavam de um complexo, porque para fazer uma fotonovela, uma novela, não dá para fazer só com os textos bíblicos, porque o texto bíblico fica pequeno. Se eu fizer, por exemplo, se eu pegar um livro só da Bíblia, eu faço rapidinho ele, né, no vídeo, tá? Então eu preciso ter mais textos, né, para poder completar. Mas você está alterando a Bíblia. Não, não é isso. Você está contextualizando. Por exemplo, a Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra. Então, se Pedro tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Mas só que a Bíblia não dá detalhes da esposa de Pedro. Então, eles criaram uma esposa para Pedro. Inclusive, essa esposa participou da entrevista com o Gentili e foi muito legal. E eu vou deixar o link para vocês assistirem a entrevista, tá bom? Essa série se tornou uma febre mundial no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro ela passa,
traduzida para vários idiomas, e aqui no Brasil ela é o segundo país mais assistido, depois dos Estados Unidos, é claro, e ela é uma série que agora vai passar no cinema, passou nos cinemas e parece que estão querendo voltar a temporada nos cinemas, está fazendo sucesso também nos cinemas, para quem gosta de assistir na tela grande, e também passando no SBT, tá? Se eu não me engano, tá passando aí toda quarta ou já encerrou, eu não lembro, tá? Depois vocês me comentam aí se vocês estão assistindo. Eu estou assistindo no canal pago, né? Então eu estou assistindo lá e estou gostando bastante da série. Eu queria comentar algumas coisas aqui para vocês. Assistindo a entrevista aqui com o Gentili, eu gostei muito da sinceridade do ator principal, que é o Jonathan Hume, tá? E o Jonathan Hume, ele é uma escolha muito legal para o personagem de Jesus, por quê? Ele, apesar de ser americano, ele tem tradições e semelhanças egípcias, né? Ele fala lá na entrevista que a tia dele era egípcia e tal. Então, ele tem um perfil parecido com o de Jesus, porque Jesus provavelmente era uma pessoa do Oriente Médio. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Explicando qual que é a aparência de Jesus. Vou deixar aqui para você assistir. E realmente ele tem essa aparência morena, né? Pele muito morena, né? Pele agredida pelo sol, né? É um personagem muito simples, né? E realmente é uma coisa mais parecida com Jesus, né? Jesus não tinha um olho azul e Jesus também não tinha pele clara. Jesus era um homem de uma terra muito árida. Então, logicamente, ele teria uma pele bem morena, escura, cabelo bem crespo, né? E esse Jesus, sim, atende a essas características, né? E o Jonathan, ele foi muito sincero. Ele falou da dificuldade que ele tinha. Ele falou que estava passando até necessidade, passando fome mesmo, né? E aí ele fez uma oração a Deus e falou: Pai, se o Senhor quer alguma coisa de mim, né, que o Senhor possa me ajudar, né, passar por essa situação. Ele tentava trabalhar em coisas, né, servir pessoas em eventos e tal. E ele passou uma dificuldade muito grande. Ele disse que quando foi convidado para ser o ator, ele viu ali o propósito de Deus, que o Deus era fiel. E eu achei muito legal ele ter falado isso, que eu achei muito interessante essa fala dele. Bom, o The Chosen, ele tem, eu acho que está na 5ª temporada, tá? Eu assisti 4, e assim, é muito fiel à ideia bíblica, né? Então, é claro que tem pontos que não encontra na Bíblia. Você fala, mas onde que está isso na Bíblia? É como eu disse, você tem que completar a história, porque senão você não vai formar tipo uma novela, né? Para você entender o contorno da história bíblica, você tem que fazer alguns complementos. Por exemplo, a Bíblia não fala da mulher de Pedro, mas fala da sogra. Mas aí então você faz todo aquele preenchimento para dar sentido à história, tá? Aí você pergunta, CP, não é pecado fazer isso? Não, porque pecado seria alterar a Bíblia. Eles estão contando uma história em um filme, não tem nada a ver, tá? Todo evento cinematográfico da Bíblia tem que fazer isso. Se você assistir, por exemplo, o grande filme Moisés com Charles Wester, né, você vai ver que realmente eles tiveram que completar contornos ali para poder dar preenchimento ao filme. Isso aí é comum de fazer e não tem nada de errado em fazer isso, tá bom, pessoal? Essa série, ela não é dos Mormons, tá? Tem gente falando assim, mas a série é dos Mormons. Não. O que aconteceu? Teve uma época que eles precisavam de cenário para poder gravar. Eles não tinham cenário. Realmente, eles estavam naquela situação difícil, onde a série era feita por episódio e cada episódio eles arrecadavam fundos, né? Doadores, né? E foi difícil uma época eles arrumar cenário. E os Mormons, né, a religião dos Mormons, eles tinham um cenário que fazia gravações para a igreja deles. E eles foram lá e perguntou se não poderia alugar o cenário para eles poderem fazer gravação lá da temporada. E eles alugaram. Então, a única relação que eles têm com os Mormons é que eles alugaram o cenário deles. Só isso, tá? E o povo viu, mas a série dos Mormons. Não é, pessoal, tá bom? Inclusive, Jesus Cristo, ele não tem religião. Jesus Cristo não é católico, não é batista, não é presbiteriano, ele não tem religião, tá? Jesus Cristo segue as promessas que ele mesmo disse e nós seguimos Jesus Cristo, tá? A religião é um meio que utiliza para facilitar os trâmites, né? Mas o jeito certo de seguir Jesus é seguir o que ele disse na palavra de Deus,
tá? Então, é muito importante deixar isso claro. Assim, a série é muito bem contextualizada, muito bem gravada. Eu vejo uma dificuldade enorme das gravações, porque quando você, por exemplo, Jesus está com a multidão, né? É muito difícil, pessoal, gravar com a multidão. Teve um episódio mesmo que ele estava gravando, né, dividindo os 7 pães e os peixinhos que o garoto tinha dado lá para dividir com a multidão. E, assim, o cesto se encheram e aquela multidão gigantesca. Não é fácil arrumar pessoas para gravar, né, e pessoas para participar de um filme, e eles conseguiram. E assim, os atores contando, né, que Deus estava atuando em cada momento na série, Deus ajudando ali, né, a conseguir os recursos para fazer as séries. E com essa coisa que a série teve, esse boom, agora ela está na Netflix, então agora eles têm recurso para continuar fazendo a série, tá? E olha para você ver o que os caras fizeram. Sem recurso nenhum, eles fizeram uma série brilhante. E agora com os recursos da Netflix que vai bombar mesmo, né? Segundo os atores, a série vai até a 7ª temporada. E na 6ª temporada, Jesus Cristo será crucificado, né? E, cara, recomendo demais. É bênção. A gente começa a ficar refletindo como que Jesus era e como que eram os discípulos, né? E esses dias mesmo eu estava até comentando numa reunião, né, que a gente dava, e eu falei, né, que a gente pensa que os apóstolos eram pessoas seletas, pessoas de Deus, que nada. Os apóstolos eram duros, brutos. Jesus Cristo falava assim, meu Deus, eu já falei isso com você, Pedro, estou tendo que te repetir de novo. Eram pessoas difíceis como nós, pessoal, como nós somos, são pessoas simples, do dia a dia. E Jesus lidava com isso, Jesus lidava com essas aspirações, esses desejos, né? E principalmente quando ele estava fazendo os milagres, e as cenas de milagres na série eram muito bem feitas e muito fidedignas ao livro bíblico, né? No momento, por exemplo, que o paralítico desceu, né, para poder ser curado pelo telhado, perfeita a cena. Então, assim, achei muito bacana, uma série simples, não tem nada de efeito especial, né? Mas feita com amor assim mesmo e realmente é muito bacana e é uma série feita para a família, tá? Se você está buscando uma série para assistir feita para a família e você tem Netflix, você pode ir lá, tá? Para assistir. Devido à alta audiência que teve no Brasil, lógico, país cristão, né? A série foi muito aclamada por católicos, evangélicos. A Netflix, né, conseguiu dublar vários episódios. Se eu não me engano, está na 4ª temporada lá na Netflix, tá? Eu não tenho certeza, porque eu tenho que olhar depois, mas está na 4ª temporada e, cara, é demais, tá? Se você quer abençoar alguém, né? Se você quer Deus atuando na sua família, cara, assista essa série. Não é propaganda, porque eu não estou ganhando nada deles, mas realmente me abençoou muito essa série. E é a vida simples e crua de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo era simples, né? E ele amava a todos e todos o amavam. E a gente fica perplexo como que o amor de Deus, ao mesmo tempo, era grandioso, que alcançava multidões, mas ao mesmo tempo esse amor de Deus incomodava grupos de fariseus e eles faziam de tudo para derrubar Jesus Cristo, tá? Inclusive causaram a morte de Jesus. Então, sim, os judeus, naquela época de Jesus, os fariseus, foram assassinos de Jesus Cristo, tá? Eu gosto de lembrar isso, muito importante, né, para que os nossos amigos judeus lembrem-se que o grupo dos fariseus foi responsável por condenar Jesus Cristo, né? Mas é claro que ele veio para morrer pelos nossos pecados mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Vale muito a pena se você tirar um tempinho para assistir a série. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!